Olá, gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à primeira palestra da Semana de Emprego aqui da Cato. Meu nome é Gabriela, eu sou da equipe aqui de Gente e Gestão da Cato e eu estou aqui para apresentar esse primeiro tema. Tá? Hoje a gente vai falar do início de carreira, o futuro é agora, tá? Então, se vocês já tiverem dúvidas, né, perguntas com relação ao tema, vocês podem, na página da transmissão, escrever alguns comentários ou utilizar a hashtag Semana do Emprego. Tá? Para falar com a gente, eu estou aqui com a Daiane Albuquerque. A Daiane, ela é psicóloga, responsável pela equipe de acompanhamento dos jovens do ProJovem. E estou aqui também com a Joyce Nóbrega, que trabalha aqui na Cato e é responsável por diversos projetos, dentre eles o programa Semear, que cuida de jovens aprendizes. Sejam as duas bem-vindas, tá bom? Olá, pessoal, boa tarde. Conforme a Gabriela citou, atualmente eu trabalho na Associação ProJove, desenvolvendo os jovens aprendizes. Então, eu dou todo o suporte para que esses jovens consigam atingir as expectativas do mundo corporativo. O programa de aprendizagem, ele auxilia adolescentes e jovens na inserção no mercado de trabalho e ter contato com o mundo corporativo. Esse programa tem como principal meta dar essa oportunidade para o jovem de conhecer as principais exigências, de conseguir se desenvolver tanto como pessoa quanto profissional. Por que eu cito pessoa e profissional? O jovem, quando ele vai para a empresa, quando ele tem essa primeira oportunidade, ele começa a ter contato com uma nova realidade. Então, ele precisa começar a se adaptar a novos horários, a novas exigências, a ter uma responsabilidade diferenciada. E mais do que isso, ele vai ter que começar a se adaptar a um mundo completamente diferente daquele que ele estava acostumado a ter contato. Então, nesse processo de aprendizagem, é de extrema importância o auxílio tanto dos pais responsáveis por esses adolescentes e jovens, quanto dos educadores da entidade formadora e também dos gestores, que estarão aí sendo responsáveis por esse processo de aprendizagem. Vale lembrar que o jovem, ele precisa de um período de adaptação. Então, o gestor que tem contato com o aprendiz precisa ter uma visão diferenciada para que ele consiga dar feedbacks, acompanhar esse jovem e, dessa forma, ele conseguirá se desenvolver de forma gradual. As atividades designadas para esse jovem devem ser progressivas. Então, inicialmente, atividades mais simples, e conforme o jovem for ganhando segurança e habilidade, ele pode ter contato com atividades mais complexas. Dessa forma, ele tem um conhecimento gradativo e consegue ter confiança e desenvolver essas atividades de forma correta e com excelência. Para a empresa também é interessante esse programa, uma vez que o jovem é um profissional que vem com aquela sede de aprender, e mais do que isso, ele é um profissional em formação. Então, o jovem ele poderá ter um conhecimento específico e a empresa terá um profissional capacitado de acordo com a realidade em que ela precisa, de acordo com a cultura organizacional, com as necessidades daquele departamento em que ele está trabalhando. E também, esse jovem, ele tem um sentimento de pertença muito aflorado, uma vez que ele está tendo aquela experiência naquela empresa, e se futuramente se ele for incorporado no número de colaboradores, ele com certeza terá um diferencial por ter tido essa primeira experiência nessa corporação. Então, ele vai se sentir pertencente, vai ser aquele funcionário que vai vestir a camisa. Também eu gostaria de ressaltar a importância da postura do jovem durante o programa de aprendizagem. Esse jovem ele precisa estar aberto para o aprendizado. Ele precisa ter uma postura de buscar sempre mais. Então, se tem dúvidas, se foi designada alguma tarefa que ele não compreendeu, é importante que ele questione, tanto para os gestores, quanto os colegas ali de trabalho, para que ele faça de forma assertiva e consiga ali entender de uma forma completa as tarefas que foram designadas para ele.
O jovem aprendiz, ele deve ter a idade de 14 a 24 anos, tá? E o programa, ele tem durabilidade máxima de 2 anos. Então, após esse período, o aprendiz, ele deve ser efetivado na empresa como um colaborador CLT, ou ele pode ser um estagiário, entrar em um programa de trainee. Ele só não pode permanecer na condição de aprendiz. Isso é a lei de aprendizagem que prevê esse período máximo, tá? Então, é sempre importante levar em consideração isso para não ter nenhum problema futuro, tanto o jovem quanto a empresa. E esse colaborador, caso ele não seja efetivado, ele terá já uma grande bagagem, uma experiência profissional que vai contribuir, vai auxiliar ele a conquistar um outro trabalho, uma outra oportunidade no mercado de trabalho. Então, o programa de aprendizagem, ele é o pontapé inicial da carreira profissional de um jovem. Então, ele precisa sempre olhar como uma oportunidade única, procurar aproveitar todas as oportunidades que surgirem de aprendizado no departamento, na empresa como um todo, e tentar incorporar tudo aquilo que é passado para ele da melhor maneira possível. O jovem também tem como habilidades, tem como benefício, na verdade, desculpe-me, que ele começa a ter uma independência financeira. E mais do que isso, ele começa a pensar na carreira profissional a partir do momento que ele entra na empresa. Então, ele tem ali, a partir daquele momento que ele iniciou como um aprendiz, ele começa a se ver como um profissional, ele começa a pensar em cursos, seja técnicos, cursos profissionalizantes, ou até mesmo em graduações que ele fará futuramente. Muitos jovens se organizam financeiramente para conseguir custear esses cursos, outros, com o salário recebido do programa de aprendizagem, auxilia financeiramente a família. Então, existem vários benefícios que esse jovem terá após a inserção no mundo do trabalho. Também, um outro benefício é que ele vai ter um registro em carteira, terá um trabalho formal, remunerado. A remuneração, ela varia, a lei ela prevê que pode ser salário hora, salário mínimo ou a convenção coletiva de acordo com a empresa. Então, tem essa diferença que pode, um aprendiz de uma mesma entidade formadora, ele pode ter salários diferentes. Um outro fator que também é importante citar é que durante o programa de aprendizagem, o jovem ele tem uma aprendizagem teórica, que são as aulas ministradas na entidade formadora, e uma aprendizagem prática, que no caso é na empresa parceira dessa entidade. Então, ele consegue ter um desenvolvimento completo. Ele vai se desenvolvendo de forma a conseguir atingir todas as demandas do mundo organizacional. E esses conteúdos aprendidos na entidade formadora dão um suporte maior e ele também consegue colocar em prática esse conhecimento adquirido. Então, o jovem ele começa a perceber que todo o conhecimento que ele recebe na entidade, ele pode levar para a empresa. Inclusive, é muito importante que o gestor sempre valorize as ideias que os jovens cite ali durante o dia de trabalho, porque esse profissional, por estar iniciando, às vezes traz inovações, pode trazer novas ideias para aprimorar ali o trabalho que já é desenvolvido no dia a dia de trabalho. Então, são vários benefícios que também a empresa pode ter com esse jovem do programa de aprendizagem. Obrigada, viu, Dayana? E você, Joyce, conta um pouquinho, qual é a diferença aí do programa de aprendizagem com o programa de estagiário? Conta um pouco para a gente. Olá, pessoal, boa tarde. O programa de estágio, ele pode ser uma extensão do programa de aprendizagem, uma vez que a gente fala que o aprendiz ele está na fase terminal ali do ensino médio, teoricamente ingressando para um vestibular, então a gente tem algumas diferenciações, mas que pode ser o próximo passo desse aprendiz, um programa de estágio.
O programa de estágio, ele é aquele que oportuniza para jovens que estão ingressando em universidade, que estão prestando vestibular, mas que necessariamente precisam estar matriculados em universidades para que possam ser caracterizados como estagiários. E aí, uma vez a empresa recebendo o currículo desse jovem, que pode ser por diversas fontes, seja por internet, seja fisicamente, que seja em parcerias com universidades, isso acontece para que haja uma aprendizagem no que esse jovem está aprendendo no curso de escolha, curso que ele mesmo escolheu como carreira. Então, a ideia é que ele exercite na prática para que ele tenha certeza se é essa carreira que ele quer seguir, se não é essa. É uma oportunidade de praticar o que ele está vendo na teoria. Por outro lado, a empresa tem essa carência e tem essa... É muito considerado e é muito relevante, enquanto importante para as empresas, esses estagiários, porque, por um lado, eles vencem vício do mercado e as empresas conseguem formar esses profissionais da forma que que cada empresa acredita ser melhor dentro do negócio que desenvolve. E não necessariamente precisa ser dentro de um programa, mas entende-se que hoje tem sido cada vez mais frequente que esses estágios estejam dentro de programas de formação, então também complementa com formação teórica. Algumas empresas optam em trazer alguns cursos teóricos para dentro da companhia, para que consiga mesclar com a formação prática que eles estejam executando em suas áreas de formação dentro das empresas. E o que é mais importante também é que a remuneração, parecida com a dos jovens aprendizes, não existe uma especificação. Ela pode ser paga por hora, pode ser um salário mínimo, pode ser de acordo com a convenção coletiva, depende muito do perfil desse estagiário, depende da área, depende dos desafios que a empresa está buscando e depende do quanto esse estagiário consegue atender às expectativas da empresa. É importante ressaltar que o programa de estágio, normalmente, ele tem uma durabilidade que pode ir de 6 meses até 2 anos, depende de cada programa, mas isso depende também do período que o estagiário está cursando e quanto tempo demora para que ele termine a formação. Dentro do programa, ele é acompanhado pelo gestor, ele é acompanhado por alguém da área de recursos humanos, que tem que ficar acompanhando com a universidade qual é o aproveitamento dele no curso, se ele ainda está matriculado, porque ele pode trancar a matrícula em semestres vigentes ou em semestres para frente, e uma vez que isso aconteça, ele não é mais caracterizado como estagiário. Então, uma vez que a matrícula ainda esteja ativa, ok, ele segue enquanto estagiário, que pode seguir uma curva de aprendizado na empresa, e aí no final do período de estágio, no final do programa, a empresa define se efetiva ou não esse estagiário. Não há uma obrigatoriedade da empresa em efetivar esse estagiário, mas é importante que haja o término do contrato, que haja precisa cumprir o que está proposto em contrato, e aí, uma vez que o estagiário teve uma performance satisfatória enquanto desenvolvimento desse período em que ele foi estagiário, existe a proposta da empresa para que o estagiário seja efetivado, mas não há uma obrigatoriedade por parte da empresa. As empresas buscam cada vez mais esses candidatos a estágio por conta da oportunidade, por conta da valorização que eles dão para cada uma dessas áreas, e por outro lado, é muito positivo para a gente também, enquanto empresa que se preocupa com formação de jovens no mercado e inserção deles no mercado de trabalho e em suas carreiras de escolhas. Acho que é isso. Obrigada, Joyce. A gente vai agora para a parte de perguntas, só lembrando que aqueles que têm perguntas, é só acessar na página da transmissão, tem a parte de comentários, ou no Twitter utilizar a hashtag Semana do Emprego. Tá bom? Primeira pergunta, Dayana. Uma vez aprendiz, ele pode voltar a ser aprendiz?
Ele pode, desde que não seja com o mesmo CBO e que não seja na mesma empresa. Ou seja, se ele já trabalhou como aprendiz assistente administrativo, ele não pode, em hipótese alguma, retornar a ser aprendiz administrativo em outra empresa e nem na mesma que ele iniciou o programa de aprendizagem. Entretanto, ele pode ser contratado por uma outra corporação com outro CBO, então, ou assistente de logística, ou teleatendimento, comércio e varejo, pode ser qualquer outro CBO. Essa é a regra da lei da aprendizagem. Legal. Daiana, mais uma pergunta. Existem diferenças no salário da aprendizagem. Por quê? Então, o salário, ele altera de acordo com a empresa, tá? Então, pode ser um salário hora, que a lei prevê que é o mínimo que a empresa pode pagar, pode ser um salário mínimo ou uma convenção coletiva. Bacana. Para você, Joyce, eu posso estagiar em algo que é totalmente fora da minha área de formação? Então, por exemplo, eu curso em engenharia, eu posso fazer um estágio numa área que não tem nada a ver, por exemplo, em RH? Eu não vou dizer que não pode. Poder pode, é uma escolha do candidato à vaga de estágio, mas as empresas não olham isso com bons olhos. Por quê? As empresas buscam estagiários que estejam estudando na área de formação. Então, embora você possa estagiar em uma área que não seja a sua de formação, a probabilidade de você conseguir uma efetivação no final desse estágio é mínima, porque você não vai ter a formação acadêmica que comprove a experiência que você precisa, de repente, para atuar em determinado segmento. Entendi. Então, você está dizendo que o ideal é, quando a gente fala de um programa de estágio, é que o estagiário procure oportunidades que estejam linkadas, que tenham algum vínculo com o curso que ele faz. Exato, até porque a gente fala que estágio nada mais é do que o vivenciar na prática o que eu estou aprendendo no meu curso de formação acadêmica. Então, até para o próprio estagiário, para que não seja uma perca de tempo para ele, uma vez que também ele tem que comprovar que cumpriu o estágio na universidade, eu não sei o quão aceitável é para as universidades um comprovante de estágio fora da área de formação. Então, não é válido nem para o estagiário e nem para a empresa, por conta de falta de aproveitamento mesmo e por perda de tempo em ambas as situações. Obrigada, Joyce. Daiana, em qual momento o jovem ele deve iniciar sua vida profissional? Bom, o ideal é que o jovem, primeiramente, verifique se ele está disponível para começar a trabalhar, né? Então, muitas das vezes, os familiares acabam restringindo esse início no mercado de trabalho por receio de que o trabalho, de alguma forma, interfira ou prejudique o desempenho na escola. Entretanto, é importante também que o jovem ele busque essa oportunidade para que ele conheça o mundo organizacional e possa se desenvolver profissionalmente, comece a pensar em quais áreas que ele tem mais afinidade, áreas que ele pretende atuar futuramente, em cursos que ele pretende fazer. Mas é sempre importante ressaltar que o jovem aprendiz, se ele estiver estudando, seja no ensino fundamental ou no ensino médio, ele não pode parar, ele precisa trabalhar e continuar estudando no horário, no contraturno, no caso. E se, porventura, o jovem sentir dificuldade em conciliar a escola, o ensino regular, com o trabalho, é indicado, né, aconselhável que ele opte naquele momento pela escola e depois, em outro momento, retorne aí para o mundo organizacional. Uma pergunta, Daiana, você falou que o jovem ele está entre 14 e 24 anos, e agora você falou da questão de conciliar o período de aprendizagem teórica com a prática e a questão da faculdade, da escola. Como é que funciona? Se ele já terminou o ensino médio, também tem a obrigatoriedade dele cursar alguma coisa para ser aprendiz?
Não existe essa obrigatoriedade. Ele pode, sim, estudar, seja fazer um curso técnico ou até mesmo uma graduação e ser aprendiz. Existe essa possibilidade. Mas o que é levado em consideração é que, enquanto o jovem não concluir o ensino médio, ele não pode, em hipótese alguma, parar a escola para trabalhar. Ou seja, inclusive na própria lei já é previsto, se o jovem ele reprovar por ausência no ensino médio ou no ensino fundamental, automaticamente ele tem a rescisão de contrato. Interessante, obrigada, Dayana. E você, Joyce, me diz uma coisa, o estágio ele é obrigatório? Sim, ele é obrigatório. Uma vez que a gente fala de formações universitárias, de formações de nível superior, é requerido por todas as universidades que haja o estágio para completar a carga de formação acadêmica. Então, é imprescindível que haja o estágio, sim. Pode ser ele remunerado ou não, e aí varia para cada empresa e a oportunidade que esse estágio conseguir encontrar no mercado. Indo nessa mesma linha, Joyce, você trouxe um ponto importante, né? A gente tem estágios que são remunerados e aqueles que não são. Naquela pessoa que tem um estágio que é obrigatório pela faculdade, não é remunerado, como é que ele coloca isso no currículo? Como é que as empresas enxergam isso no momento de contratação? O importante de todas as atividades que constam no currículo de um estagiário que está iniciando a carreira profissional é que ele consiga elencar de forma sucinta, descrevendo quais foram as atividades que ele praticou durante o período de estágio, qual foi a empresa, em quanto tempo ele ficou praticando determinadas atividades, mas que ele consiga descrever de forma não detalhada, mas que ele consiga elencar a importância de cada uma dessas atividades. Então, independente dele ser remunerado ou não, o que conta para as empresas é a experiência que ele adquiriu enquanto estagiário. Obrigada. E o que é melhor? É trabalhar com o que tem mais oportunidades ou o que se gosta? Eu acho que vale vocês duas responderem, né? Porque eu acho que é um ponto que tanto o aprendiz quanto o estagiário, muitas vezes ele se pega, né? Poxa, tem mais vaga em tal. Ah, mas eu gosto de fazer isso. E aí, o que é mais importante? O que vocês recomendam? Eu acho que quando a gente fala de estágio, as pessoas trabalham muito no que gostam, porque entende-se que eu escolhi o curso de formação superior, que é o que me agrada, que é o que eu enxergo, que eu quero para minha carreira profissional. Então, quanto mais eu conseguir juntar o que eu gosto do que precisa, ótimo. Então, quando se fala de estágio, a probabilidade de eu trabalhar com o que eu gosto é muito maior, uma vez que eu só estou praticando o que eu escolhi estudar. Já no programa de aprendizagem é um pouco diferente do que a Joyce citou. Uma vez que o jovem ele participa de um processo seletivo na empresa parceira e ele sendo aprovado, o recrutador percebendo que ele tem habilidades e competências para assumir aquela oportunidade, ele é contratado. Entretanto, o fato dele ter habilidades e competências naquela área que ele direcionou, não quer dizer que ele vai se identificar com as tarefas, identificar com aquele departamento. Então, acontece, né, de jovens que são inseridos e após um período ele percebe que aquela área não tem nada a ver com ele, que ele quer buscar aí algo diferente daquilo que ele iniciou naquela empresa. Mas o que eu acredito que deve ser levado em consideração nesse primeiro momento é o aprendizado adquirido. Mesmo que ele futuramente opte em ir para outra área, aquele conhecimento inicial com certeza irá dar um suporte maior para ele conseguir atingir as expectativas, seja pagar um curso para ir para uma área que ele tenha mais afinidade ou até mesmo uma graduação. Então, eu acredito que vale a pena permanecer, concluir o contrato para ter essa aprendizagem até ter um período aí para conseguir investir na área em que ele realmente tem afinidade. Obrigada, Dayana. Joyce, as empresas elas podem exigir experiência no momento de contratação de estagiário? Não podem. Acontecem, sim, algumas empresas, mas entende-se que eu sou estagiário, estou iniciando a minha carreira profissional naquela área,
segmentada, então eu não tenho ainda a experiência necessária para que as empresas me exijam isso. Então, eu estou aprendendo, é muito parecido com um programa de aprendizagem, só que para uma área que eu mesma escolhi. Então, eu não tenho experiência, o estágio é exatamente para que eu adquira essa experiência e venha me tornar um seletista no final do programa de estágio, uma vez que a empresa optar em ficar comigo. Aí sim, pode me dizer a experiência necessária, mas enquanto eu for estagiário, não, isso não pode ser exigido. Obrigada. E o estagiário, ele pode ter a responsabilidade que o mesmo assistente que é seletista da empresa tenha? Ele pode ter responsabilidade, sim, diferente de um aprendiz que ele não pode ser cobrado por nenhuma demanda específica. O estagiário, ele tem essas responsabilidades de acordo com a função que está na empresa. O contrato dele é um contrato diferenciado, tem algumas cláusulas que ele não pode, que a empresa não pode exigir dele, mas em questão de ser cobrado por responsabilidade dentro do que ele está atuando, ele pode sim. Bacana. E o jovem, ele pode ser desligado antecipadamente, Dayana? Existe essa possibilidade, sim. Hoje, a lei prevê que o jovem ele pode ser desligado antecipadamente por alguns motivos. Ele elenca 4 em especial, que é baixo desempenho ou inadaptação do aprendiz, ou seja, quando o aprendiz ele falta na entidade formadora ou até mesmo não demonstra interesse ali nas atividades passadas para ele, ou também quando o jovem apresenta baixo desempenho e inadaptação na empresa parceira. Jovens que faltam ou que não conseguem se adaptar ali com as tarefas designadas a ele, então, por esse motivo, ele pode ser desligado. Entretanto, antes de ocorrer o desligamento, é importante que tenha um acompanhamento de profissionais da entidade formadora, então, com avaliação de desempenho, feedbacks, se for necessário uma reunião entre o gestor responsável por esse jovem e também com a entidade formadora, para que eles possam pensar em formas de solucionar o problema sem chegar ao desligamento antecipado. Entretanto, após esgotar todas essas possibilidades, se o jovem ainda assim não conseguir atingir as expectativas ou não demonstrar interesse em permanecer na empresa, ele pode ter o contrato rescindido. Um outro fator também que pode gerar a rescisão antecipada desse jovem é ausências que cheguem a reprovação, né, no ensino médio ou no ensino fundamental, e também por pedido do aprendiz, seja para ser efetivado ou até mesmo porque ele não se adequou, não gostou ali daquela experiência em que ele teve, ele também pode solicitar o desligamento. Obrigada, Dayana. Joyce, um jovem que fez um estágio, como é que ele deve colocar essa experiência no currículo? E as empresas, no momento de contratação, elas realmente valorizam essa experiência como estagiário? São 2 perguntas importantes, né? O primeiro é a questão de como trazer o estágio no meu currículo. O importante é você trazer um pouquinho do que nós respondemos anteriormente, de trazer de forma descritiva em itens, as experiências que você teve quanto estagiário, falando qual é a função, quais foram todas as atividades que você desempenhou na empresa e por quanto tempo. Isso é importante, porque eu posso ter tido 3 meses de estágio, por exemplo, ou 1 ano de estágio, e ter tido poucas experiências ou muitas experiências que às vezes eu não sei como trazer no currículo. Então, descrever em itens as atividades que você fez e conseguir destacar a que foi mais importante, que esteja dentro do que você aprendeu na universidade, é relevante sim. As empresas olham isso de uma forma a considerar que aquele candidato tem experiência suficiente para determinada vaga. Depende do perfil da vaga que você está buscando, às vezes é uma vaga que depende um pouco mais de uma expertise no segmento, mas quanto mais rico for o meu currículo em experiência, independente de qual seja o perfil do cargo que eu executei, o que as empresas valorizam muito é a questão da experiência da atividade exercida. Então, é valorizado bastante. E existe um limite de idade para eu ser estagiário, né?
eu te pergunto, isso é até engraçado. A gente teve um filme que lançou agora há pouco, que é o Trainee Senior, né? Que era um estagiário de uma idade mais avançada. Isso acontece no dia a dia? Existe uma idade? Como é que funciona? É muito engraçado, porque a gente tem visto cada vez com mais frequência estagiários, não vou dizer mais velhos, mais experientes, né? Então, a gente não tem mais aquele perfil de estagiário com 18 anos, só com 19 anos, nessa faixa etária até os 25 anos. A gente tem visto muitos estagiários com 30, com 40, com 50, porque uma vez que a gente fala que para ser estagiário precisa, sim, de estar cursando o ensino superior, qualquer pessoa que esteja cursando o ensino superior pode ser um estagiário. E é normal para as empresas, por exemplo, você tem alguém que tem uma experiência já como CLT em uma área X, só que começou a fazer faculdade, e aí vai buscar uma oportunidade de estágio tendo 10 anos de experiência como CLT numa área que não tem muita conexão. Isso é visto com bons olhos? Isso acontece com muita frequência? Não acontece com muita frequência, mas não é algo desvalorizado pela área de recrutamento e seleção das empresas, uma vez que a gente está falando que os nossos estagiários hoje têm tido perfis de faixa etária mais avançadas. Então, se eu tiver um estagiário que tem entre, sei lá, de 30 anos para cima, eu posso ter esse cara que já vivenciou, que já está trabalhando no mercado há uns 10 anos, mas que ele resolveu atuar em um outro segmento. Mas ele tem experiência suficiente para isso. O importante no estágio, o que ele precisa ter em mente é que pode ser que eu demore um pouco mais para conseguir uma recolocação no mercado, na área que eu estou entrando agora, e pode ser mais fácil eu conseguir oportunidades na área que eu estou trazendo com mais experiência no meu currículo. Não é visto com maus olhos, não é RH, mas pode ser um pouco mais moroso o processo de conseguir uma recolocação na área que eu estou buscando oportunidade, que não é a área que eu tenho maior domínio. Entendi. Então, as pessoas que estão nessa situação, elas precisam ter um pouco mais de paciência, mas não desistir nunca. Exato. Bacana. Pode ser mais moroso, mas acontece. Bacana. Obrigada, Joyce. E você, Daiana, me diz, como é que funciona quando a gente tem um jovem que não está tendo bom comportamento na empresa? Como é que se deve agir? Num primeiro momento, é importante que o gestor comunique a entidade formadora, né, que sempre tem essa parceria, para que os profissionais dessa entidade, psicólogos, educadores, consigam aí fazer um trabalho com esse jovem, compreender o que está motivando esses comportamentos inadequados para o mundo corporativo. Porque muitas das vezes, fatores externos, seja problemas familiares, problemas com amigos e tudo mais, pode interferir no ambiente de trabalho. O jovem, por ser um profissional que está iniciando a carreira, ele, às vezes, tem essa dificuldade de separar problemas pessoais das questões ali profissionais. Então, num primeiro momento, é importante ter essa investigação, verificar o que está motivando esses comportamentos, conversar com esse jovem, se for necessário até mesmo com a família, e após essa investigação, fazer um trabalho de orientação em conjunto com o coordenador, com os colaboradores que trabalham com esse jovem, a fim de que ele consiga ali melhorar o comportamento e permanecer no programa de aprendizagem. É claro que tem situações em que fica insustentável, né, o gestor, a entidade, os colaboradores dessa instituição dão suporte, mas ainda assim o jovem não consegue ali atender aquelas demandas. E aí, nesse caso, entra como inadaptação e o jovem pode ter o contrato rescindido antecipadamente. Não. O jovem, no término do programa de aprendizagem, ele tem direito a algum comprovante desse período, dessa experiência? Sim, se ele concluir o programa de aprendizagem e tiver frequentado 75% das aulas ministradas na entidade formadora, ele recebe um certificado constando o período de aprendizagem teórica, que no caso é no mínimo 400 horas, e, além disso, ele também tem ali a possibilidade de ser direcionado para uma outra empresa que seja parceira dessa entidade, uma vez que ele conseguiu atingir todas as expectativas, conseguiu concluir o programa de forma eficaz. E ele pode ser efetivado antes do término do contrato? Sim, ele
existe essa possibilidade, mas é feito um acordo, né, com a empresa e com o jovem, que ele tem que pedir demissão na entidade em que ele foi registrado, no caso, a instituição em que ele faz a aprendizagem teórica, e depois disso, ele entra em contato com o RH da empresa para que ele faça todo o procedimento para se tornar um funcionário CLT, ou um estagiário, ou um trainee. Obrigada, Dayana. Joyce, qual que é o próximo passo para quem terminou o contrato de estágio? Acho que é a tão sonhada efetivação, né? Todo estagiário sonha com o momento da efetivação e algumas empresas optam por logo que efetivar esse estagiário e iniciar logo na sequência um programa de trainee, que é para aqueles que já são formados, mas que ainda estão recentes no mercado e que existe a intenção da empresa em continuar apostando e desenvolvendo esses jovens para que eles tenham cada vez mais expertise para desenvolver determinada função. Mas o próximo passo para qualquer estagiário, sem dúvidas, é a efetivação. E não havendo efetivação, qual que é a sua recomendação para esse estagiário, para esse jovem? Né? O que você recomenda que ele faça? Por exemplo, às vezes tem jovem que entra numa empresa e já sabe que a função que ele tem não tem chance de efetivação. E aí? Ele tem um período X de contrato de estágio, e aí ele já sabe que não tem essa efetivação, já está terminando esse contrato. O que ele deve fazer? Qual que deve ser a ação dele? O que ele pode fazer, uma vez que ele já está estagiando naquela empresa e já está há algum tempo fazendo parte do time, é tentar uma oportunidade em outra área, se ele desejar ficar na empresa, e mais para frente tentar processo seletivo interno, mas já estou dentro da empresa. Uma outra opção é ele, dependendo do quanto que ele quer ingressar de fato na área que ele escolheu desempenhar, e não tiver oportunidade para a empresa, é ele continuar uma busca, mas agora como seletista, uma vez que ele já tenha a prática comprovada, já tenha a experiência necessária na área que ele escolheu, e ele não quer, e ele optar em não fazer parte da empresa em uma outra vaga que surgir, porque é comum isso acontecer, às vezes a empresa até tem oportunidade de efetivar esse estágio, mas numa outra área que não necessariamente foi a que ele desempenhou atividades de estágio, e aí, se houver recusa desse estagiário por querer entrar na área direto onde ele teve sua formação acadêmica, a recomendação é que ele procure uma oportunidade, mas como seletista em uma outra empresa e não mais como estagiário. E quais são as dicas que vocês têm para dar para quem está nos vendo agora e é um estagiário ou é um jovem aprendiz, para que ele, né, tente segurar essa oportunidade de efetivação na empresa? Num primeiro momento, é importante o jovem valorizar essa oportunidade, né, olhar como se fosse a única, porque naquele momento ele está dentro daquela empresa, muitas das vezes empresas que têm a possibilidade de um crescimento profissional, de construir uma carreira sólida, então ele tem que buscar se desenvolver profissionalmente, mostrar as competências e habilidades que ele tem e demonstrar interesse ali para o gestor que ele quer ser efetivado, que ele quer fazer parte daquela corporação, que ele quer construir uma carreira dentro daquela instituição. E mais do que isso, o jovem também deve buscar preparo, né? Então, se ele percebe que aquela área existe a possibilidade de ter uma efetivação, buscar um conhecimento específico, seja um curso técnico, uma graduação, se ele já tiver concluído o ensino médio, para que ele tenha mais possibilidades de ser efetivado naquela área que ele iniciou como aprendiz. Bom, muito semelhante ao que ela trouxe, né, para o perfil de aprendiz, as empresas valorizam muito aquele perfil de estagiário comprometido, aquele que busca credibilidade, aquele que é proativo, que é disciplinado e que busca sempre estar antenado e conectado com o que a empresa está propondo, que não é aquele que reclama, que faz corpo mole e que a empresa consegue perceber também que existe o interesse em continuar se desenvolvendo, e aí quanto mais houver essa procura e quanto mais houver esse interesse por parte do estagiário de se engajar nas propostas que a empresa venha a oferecer e de se comprometer mesmo, a probabilidade de efetivação, ela é certa.
Bacana. Para a gente fechar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem esteve com a gente aqui no período da tarde, assistindo essa palestra. Então, tanto uma mensagem quanto dicas, né? O que eles podem fazer para, né, amarrar essas oportunidades, né? Só reforçando, só para vocês terem uma ideia hoje de quanto esse mercado ele está aquecido para você ingressar no mercado. A gente tem aí no site da Cato, por exemplo, 157 vagas de estágio e jovens aprendizes uma cerca de 115. Então, isso só hoje. Então, assim, tem oportunidade, basta a gente se preparar. E qual que é a dica de vocês? Qual que é a mensagem? É importante que o jovem ele sempre esteja antenado aí com as oportunidades que surgirem no mercado de trabalho e que ele busque sempre se capacitar, né? Então, buscar conhecimento nunca é demais. Então, às vezes a gente faz um curso, não se identifica, faz um outro, não se identifica, mas todo o conhecimento adquirido sempre é bem-vindo. E o jovem ele tem que sempre buscar crescer, não só como profissional, mas como pessoa. E vale a pena se dar a oportunidade de conhecer o mundo organizacional, de adentrar essa nova realidade, para que eles comecem a conseguir ali atingir as expectativas, tanto profissionais quanto pessoais. Eu acho que é importante para qualquer um dos perfis, né, que estejam buscando uma oportunidade, seja de aprendiz ou seja de estágio, a postura em relação ao interesse que você tem em conquistar aquela vaga. Então, é comunicação, é o jeito que eu me apresento, é o jeito que eu apresento o meu currículo e não só uma apresentação pessoal. Então, quanto mais seriedade eu demonstrar na apresentação do meu currículo, na minha apresentação pessoal, no momento que eu for convidado para um processo seletivo, e quanto mais interesse eu demonstrar para a pessoa que está me entrevistando, a probabilidade de eu conseguir a vaga esperada, ela tende a ser maior, porque eu tenho um perfil sério, eu sei me comunicar, eu tenho boa postura, e eu demonstro interesse e informação. É a formação contínua, não importa em que momento da vida. É a seriedade, é o compromisso, é a comunicação e é a postura. Bacana. Obrigada, meninas. Então, como vocês viram, né, para a gente aproveitar essas oportunidades, é importante a gente sempre buscar mais e estar preparado para quando a oportunidade surgir. Se vocês quiserem, aí dentro no nossa página tem o link do evento, tá? Aproveitem para indicar os amigos. Espero que vocês tenham aí super gostado aí da palestra de hoje, né? Os amigos que vocês indicarem, a partir do momento que vocês indicam, vocês passam a concorrer aí um brinde no final da semana, tá bom? Gente, obrigada, viu? E até mais tarde.